Pode não parecer, mas esta profusão de sons e de luzes teve início em uma cachoeira, a de Marmelos, no Rio Paraibuna, nascente da Serra da Mantiqueira. Em 1887, ainda era comum o uso de lampiões a gás e a querosene em cidades de menor porte e também em grandes cidades como a do Rio de Janeiro. Mas um homem desconhecido de todos estaria prestes a mudar toda a história da iluminação pública em nosso país. Bernardo Mascarenhas. Pioneiro e bem-sucedido na indústria têxtil de Minas Gerais, em Curvelo, Bernardo Mascarenhas deseja instalar a sua indústria têxtil na antiga vila de Santo Antônio do Paraibuna. As vantagens eram consideráveis. A cidade estava ligada pela estrada de ferro à Corte e pela rodovia União e Indústria a Petrópolis, o que facilitaria o escoamento dos produtos. Para assegurar o bom funcionamento de uma fábrica, necessitava de uma intensa queda d'água. No Rio Paraibuna existia a Cachoeira de Marmelos. Situada ao lado da estrada União e Indústria, a cachoeira tinha um terreno meio brejal, onde as aves aquáticas faziam pouso, nuvens de moscas zumbiam ao sol e o capim vicejava alto e forte. Em 1886, Bernardo incumbe ao amigo Batista de Oliveira fazer a aquisição dos 3 alqueires marginais à Cachoeira de Marmelos. A posse das quedas d'água não lhe serviria somente para acionar a fábrica, mas também aproveitá-la na transmissão de força e iluminação pública da cidade. De posse dos terrenos da Cachoeira e da aquisição dos direitos de implantação da iluminação pública autorizada pela Câmara Municipal no dia 3 de março de 1887, Bernardo consegue um prazo de 6 meses para fazer estudos e obter informações sobre o uso da energia elétrica. Dedicando-se aos estudos dos sistemas elétricos, dirigindo fórmulas a diversos fabricantes da Europa e Estados Unidos, Bernardo Mascarenhas formou neste tempo uma sociedade para explorar o serviço de iluminação pública, a Companhia Mineira de Eletricidade, em 7 de janeiro de 1888. Em 14 de maio de 1888, foi inaugurada a fábrica têxtil de Bernardo, que teve o nome de Tecelagem Mascarenhas, próximo ao Rio Paraibuna. Terminados os estudos sobre a iluminação, Bernardo Mascarenhas envia a planta da cidade e as intenções para a instalação à Max Norton Company, em fevereiro de 1888. As instruções continham um esquema completo, mostrando total domínio sobre as questões técnicas e científicas da eletricidade. A responsabilidade da entrega do maquinismo ficou a cargo da Westinghouse, em fevereiro de 1889. Chegam os equipamentos e 2 técnicos americanos responsáveis para sua montagem. Os meses se passavam e o prazo estipulado para a entrega das obras era até o dia 31 de agosto. Pouco ou nada tinha sido feito. Os técnicos se mostravam incapazes para a conclusão dos serviços, gerando desconfianças. Os materiais enviados, além de serem insuficientes, não correspondiam aos pedidos discriminados na encomenda. Para amenizar os inúmeros problemas,
Bernardo Mascarenhas envia esclarecimentos ao Jornal Diário de Minas sobre a repercussão negativa do uso da energia elétrica. É bem sabido que a eletricidade, com alta pressão, pode causar a morte a quem tocar nos cabos condutores, quando estes são descobertos principalmente. Mas quando são colocados a altura suficiente e fora do alcance dos transeuntes, não vejo neles maior perigo do que nos trilhos de estradas de ferro ou mesmo dos bondes, ou em qualquer precipício. Em meio a dificuldades e críticas dos jornais sobre a implantação da eletricidade, Mascarenhas dedica-se aos estudos dos equipamentos, buscando soluções e improvisos para o funcionamento na data prevista da sua inauguração. A coluna Telegrama do jornal Gazeta de Notícias da Corte comunica a ansiedade do povo sobre a experiência da luz elétrica em Juiz de Fora. Deve realizar-se amanhã a primeira experiência para a iluminação à luz elétrica desta cidade. É grande ansiedade. O mesmo jornal Gazeta de Notícias da Corte, no dia 23 de agosto de 1889, na coluna Telegrama, fala sobre os festejos do povo, sobre a vinda da iluminação elétrica. Grande multidão de povo, procedida de bandas de músicas, percorre as ruas da cidade. Ao senhor Bernardo Mascarenhas foi feita pela população estrondosa manifestação. Foi a primeira iluminação pública da América do Sul. A inauguração oficial da usina hidrelétrica se deu no dia 5 de setembro de 1889. A usina hidroelétrica de Marmelos foi inaugurada 7 anos depois da usina hidroelétrica de Appleton, Wisconsin, Estados Unidos da América, instalada em 1882. Às 8 horas da noite do dia 9 de outubro de 1899. Depois de mais um dia exaustivo de trabalho, Bernardo Mascarenhas
é encontrado em sua mesa de trabalho, vítima de uma síncope cardíaca, aos 52 anos. Descansara para não mais acordar. Bernardo Mascarenhas, como presidente da Companhia Mineira de Eletricidade, auxiliado pelos engenheiros Carlos Alberto Arclives e Parker, inauguraram a iluminação pública em Belo Horizonte um dia antes dela se tornar capital do estado de Minas Gerais, em 11 de dezembro de 1897. Hulha Branca, designação comum às cachoeiras ou quedas d'água, como potenciais hidráulicos para a produção de energia elétrica.